Você também tem reparado que as lâmpadas de LED da sua instalação tá queimando com muita frequência? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. E por que será que as lâmpadas de LEDs estão queimando com muita frequência? Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E sempre que possível, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. Eu tenho falado sobre qualidade, eficiência e segurança com muita frequência nos meus canais. Tem gente que fica até chateada dizendo que eu falo isso da boca para fora, mas certamente eu não coloco isso em prática no meu dia a dia. Opiniões à parte, quando a gente fala de vida útil de lâmpadas, tem lâmpadas de LED que têm uma vida útil de 25 mil horas de utilização. Tem outras que é um pouco menor. Tem lâmpadas com formatos diversos, mas eu estou falando nesse vídeo com essas lâmpadas aqui com formato pera. Não é só o formato pera que tem dado muito problema, né? Queimando com muita frequência. São vários formatos. Tem maior, tem menor. Tá? Eu estou me referindo às lâmpadas de LED em si. Tem umas gigantes, né? Que eles falam gigantes, tem umas médias. Eu tenho observado que, independente do tamanho, a maioria das lâmpadas de LED à venda aqui no Brasil tem dado muito problema. Mas quais são algumas das principais causas ou razões, né, que essas lâmpadas, que deveriam durar 25 mil horas, às vezes não dura 1000 horas? Eu vou enumerar aqui algumas coisas que eu tenho observado no dia a dia, e duas delas são principais no meu ponto de vista, tá? Erro na instalação da lâmpada, erro no circuito de iluminação. Davi, o que é um erro no circuito de iluminação? Tudo que você vai fazer na sua instalação ou na sua casa precisa ter cálculo de carga e demanda. Uma lâmpada não é diferente. Eu preciso ter o fio certo, eu preciso ter o interruptor certo, eu preciso seguir as normas de cores da NBR 5410, eu preciso instalar a lâmpada no local adequado para que ela seja instalada. Quando eu tenho um erro na instalação elétrica, a possibilidade da lâmpada queimar é muito grande. Eu tenho observado também, inclusive eu vou postar um vídeo em breve nos meus canais sobre erro de fabricação. Normalmente as empresas que fabricam essas lâmpadas, né, a maioria delas vem de fora de países tipo como a China, e quanto mais barato eles vender aqui, mais eles vendem. Então, quanto mais barato é o produto, pior é a qualidade do que tem dentro dessa lâmpada, do circuito eletrônico, do material em si. Eu estou falando do material, inclusive do próprio plástico, né? Eu já vi essas lâmpadas baratinhas derreter em soquetes e bocais cerâmicos. O erro de fabricação mais comum que eu tenho observado é circuito eletrônico mal feito, mal confeccionado ou com material de baixa qualidade e solda mal feita no circuito.
Lâmpadas piratas. Quando eu falo em lâmpadas piratas, às vezes a pessoa põe um nome qualquer na lâmpada para importar. E quando essa lâmpada é importada, vem aqui para o Brasil, uma lâmpada que às vezes fala de 25 mil horas, 10 mil horas, às vezes você liga uma, duas vezes e a lâmpada começa a apresentar avarias. Existe um local certo para eu instalar lâmpada de LED? É que nós não temos o hábito de ler, né, o manual de instrução ou de fabricação de muitos produtos. Mas tem lugares que eu não posso instalar lâmpada de LED. Principalmente lâmpadas de LED barata que não tem a blindagem aqui do corpo perfeita, né? A blindagem que eu falo é a blindagem desse copo com essa base e dessa base com o metal. O que acontece quando você instala uma lâmpada de LED no banheiro? Se você não reparou ainda e passar a reparar, ela começa a encher de água dentro, gotículas de água. Eu tenho vídeos nos meus canais em que eu demonstro isso. Então, o banheiro e áreas úmidas não é muito recomendado você instalar lâmpada de LED, principalmente se é uma lâmpada de LED de baixa qualidade. O erro de circuito ou erro na instalação, também eu considero o circuito mal dimensionado, né? Você às vezes precisa de uma lâmpada de 12 watts, você vai lá e põe uma lâmpada naquele circuito que era para ser de 12 watts, põe uma lâmpada de 6, de 7, de 8. E aí você pode ter também uma frequência de queima maior. Quando eu falo em componentes baratos no circuito, eu estou falando do circuito em geral, mão de obra barata, fio barato, lâmpada barata, interruptor barato, caixinha barata, eletroduto barato. E isso acaba causando problema sempre na parte mais frágil. Quem é a parte mais frágil, tecnicamente falando? A que vai receber a carga total lá no final, lá no limitante, que seria a lâmpada de LED. Eu tenho por hábito de falar nos meus canais que muitas vezes a lâmpada incandescente durava lá pendurada lá no teto anos, né? 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, salvo se alguém quebrasse, batesse e quebrasse. Mas era muito raro você ver alguém falando que a lâmpada de incandescente queimou, justamente porque ela não queima com a facilidade que a lâmpada de LED tem queimado hoje em dia. Então vamos lá, enumerando. Erro 1, erro na instalação da lâmpada ou na instalação da residência. 2, erro de fabricação. 3, lâmpadas baratas, lâmpadas piratas mal feitas. 4, local em que você instalou a lâmpada, isso pode fazer com que a lâmpada queime. 5, circuito mal dimensionado, circuito mal preparado, circuito mal calculado. 6, componentes baratos no circuito. São apenas alguns, existem mais. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço a você, por gentileza, sempre que possível, nos ajude a alavancar os nossos canais, dando um joinha e compartilhando em suas redes sociais. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.